Olá, meus irmãos, todos bem? Vamos dar continuidade agora ao capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, a carta que nós começamos a estudar. Hoje nós vamos meditar nos versos 18 até o verso 32 e aí encerramos o capítulo 1, da carta aos Romanos. Lembrando então, recapitulando um pouco dos versos anteriores, nós lemos no versos 16 e 17, Paulo vai falar que não se envergonha do Evangelho, porque este Evangelho, que é a pessoa e a obra de Jesus Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí no verso 17 ele fala que a justiça de Deus se revela. E aí eu falei no verso anterior, no vídeo anterior, de que nós seríamos salvos, né? Esse Evangelho que nos salva, nós seríamos salvos da ira de Deus. E essa justiça de Deus que se revela no Evangelho, da mesma forma que Deus revela a sua justiça, Deus também se revela a sua ira. É o que a gente começa a ver então no verso 18. Então, conectando versos 16 e 17, a gente agora começa a mostrar e a entender e Paulo argumentar. E ele vai argumentar assim até o capítulo 3, meado do capítulo 3, em que ele está falando da ira de Deus, para lá no 3, 23, ele dizer que todos nós somos pecadores. Então toda essa argumentação é para mostrar que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos salva sem que mereçamos, porque todos nós somos pecadores. E agora ele vai falar, então, começando no verso 18, dessa ira de Deus que se revela sobre o pecado da humanidade. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18 agora. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. E antes da gente continuar, algumas pessoas se incomodam quando nós dizemos sobre a ira de Deus. Ora, mas Deus é bom, como ele pode aplicar ira? Deus realmente é bom, Deus realmente é amor, Deus também é santo e Deus também é justo. Tudo isso faz parte do caráter de Deus. Todas essas palavras e muitas outras fazem parte dos atributos de Deus. É o caráter de Deus. E a ira de Deus a gente não pode confundir quando nós estamos aborrecidos ou irados, porque nós somos falhos e pecadores. E nossas emoções e nossas ações estão sempre permeadas com pecado. Mas Deus é puro, perfeito. A ira de Deus não é uma ira emocional como se ele tivesse acordado de mau humor, como se ele estivesse aplicando um descontrole emocional e então ele resolveu punir a humanidade. Não. Isso nós que fazemos, seres humanos. Deus não faz isso. A ira de Deus é a punição do pecado, porque Deus não pode compactuar com o pecado. 1 Pedro 1, 15 e 16, Pedro vai, usando uma referência de Levítico, ele chama os crentes a serem santos, porque o Deus a quem nós servimos é santo. E aí ele faz então a citação do texto de Levítico. Então a ira de Deus é Deus julgando o pecado, porque ele não pode compactuar com este pecado. Lá em Tiago também nós vemos isso. Deus não gosta, Deus fica... não dá para compactuar com o pecado porque não faz parte da sua natureza. Então ele dá a chance em Jesus Cristo de sermos perdoados para todo aquele que crê. Mas aqueles que continuam rebeldes, aqueles que continuam idólatras, sofrem então a ira de Deus, que é o que Paulo vai argumentar ao longo desse capítulo 1, desses versos, também o capítulo 2 e uma parte do capítulo 3. E aí o verso 19 então continua. Pois o que se pode conhecer, então, os seres humanos que por meio da sua injustiça, ou seja, da injustiça dos seres humanos, suprimem a verdade, deturpam a verdade. E aí o verso 19, então, diz que Deus não está escondido. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, ou seja, entre os seres humanos. Porque Deus lhes manifestou. 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. O que Paulo está argumentando? Deus se manifestou na sua criação. Deus se manifesta na sua criação.
E o que é manifestado nessa criação? O seu eterno poder, ou seja, seu poder, sua majestade e a sua divindade. Então Deus se manifesta na criação. Deus enquanto divindade. E claramente se reconhecem desde a criação do mundo, conforme o texto aponta. Então o que Paulo vai argumentar, e já no finalzinho do 20 ele já argumenta assim e continua argumentando, é que estas pessoas que, por meio da sua injustiça, suprimem ou deturpam a verdade, não podem alegar desconhecimento de Deus. Porque Deus se revela. Deus se revelou na criação, se revelou através de seus profetas, dos seus apóstolos, se revela através das Escrituras. As Escrituras são a palavra de Deus. E se revelou especialmente, muito especialmente na pessoa de Jesus Cristo. Mas aqui Paulo está falando da revelação geral. É o nome que a teologia dá para esse tipo de revelação. Uma revelação para todas as pessoas. Então é na criação. O Salmo capítulo 19, os seus primeiros versos, vai falar que os céus proclamam a glória de Deus. Então aquilo que Deus criou mostra quem é Deus. E aqui nós temos um texto de Romanos, que é um texto clássico para falar dessa revelação geral, e o Salmo 19 também. Tem muitos outros textos, mas vamos ficar apenas nesses dois. Por isso essas pessoas são indesculpáveis. Elas não podem alegar que não sabiam nada de Deus. Elas não podem alegar que nunca souberam de Deus, porque Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente, conforme o texto diz, são reconhecidos desde a criação do mundo. E aí no verso 21 e o 22 vai mostrar o que essas pessoas fazem. Pessoas que não querem saber de Deus. Vejam que não são pessoas arrependidas, são pessoas que deliberadamente não querem saber de Deus. E aí o 21 então diz: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, ou seja, essas pessoas não honram a Deus e nem agradecem a Deus pelo que são, pela vida, pelo ar, pela saúde, pelo trabalho, por tudo que têm e por tudo que são. Nem lhe deram graças. Pelo contrário, ainda no verso 21, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E aí, vamos ficar até o 22 por enquanto. Então, essas pessoas que não querem saber de Deus, olha o que elas fizeram. Não glorificam Deus, não tratam como Deus Criador, nem agradecem a Deus como Deus Provedor. Ao contrário, se tornam nulos em seus raciocínios e no seu coração se torna obscurecido. Se dizem sábios, mas se tornam pessoas tolas. Essas são as pessoas que sofrem a ira de Deus. Elas se dizem sábias, dizem que sabem tudo. E a gente vê muito isso no nosso momento atual. Pessoas que dizem, eu tenho a minha verdade e cada um tem a sua verdade. Não, a Bíblia aponta que a verdade é Deus. Pessoas que importam ser felizes e com isso desagradam a Deus porque querem ser felizes com os seus pecados de estimação. Querem ser felizes afrontando e se rebelando contra Deus. Não serão felizes. Serão castigados e sofrerão a ira de Deus, conforme a gente vai ver ao longo do texto. E aí no verso 23, olha como que a coisa vai piorando. E essas mesmas pessoas tolas, que se acham sábias, obscurecidas no seu coração e nulas em seus raciocínios, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Isso se chama idolatria. As pessoas trocaram a glória do Deus que não se corrompe, que não morre, que não desaparece, ou seja, um Deus eterno, por coisas corruptíveis que se estragam, que quebram, que apodrecem, conforme imagem de ser humano, de aves ou de quadrúpedes, ou de répteis. Idolatria. Idolatria com imagens. E nós temos que ter muito cuidado que a idolatria não se resume à imagem. A idolatria nasce no coração.
As imagens são os reflexos de um coração idólatra. Então nós temos que ter cuidado para não sermos idólatras no nosso coração, mesmo que não façamos imagens. E a idolatria do nosso coração pode ser sentimentos, podem ser desejos fora do padrão de Deus, que não se transformam em imagens, mas estão no coração idólatra. Podem ser pessoas, e às vezes até pessoas queridas, nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge, e ele às vezes ocuparem posições maiores do que Deus no nosso coração. Precisamos ter cuidado com essas coisas e pedir a Deus que sonde nosso coração e converta nosso coração apenas a Ele. Que nosso coração adore verdadeiramente apenas a Deus. E aí, então, a consequência agora no verso 24, o que acontece a essas pessoas que se tornam idólatras. Trocaram Deus justo, poderoso, eterno, misericordioso e santo, que não compactua com o pecado, por coisas que nem falam, nem andam, nem têm poder. Elas abandonaram Deus. Não querem render glórias e graças ao nome do Senhor Deus. E essas pessoas receberam a revelação geral de Deus. Elas não podem alegar desconhecimento ou ignorância. Deliberadamente não quiseram Deus. E então o que Deus faz? Verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza, e aqui a ideia de impureza sexual, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui nós já vemos a aplicação da ira de Deus, do castigo de Deus. Deus os entregou. Vocês não querem saber de mim, né? E aí eu estou criando uma fala de Deus. Vocês não querem saber de mim, mesmo eu me manifestando a vocês como Deus poderoso e gracioso. Vocês não querem, então eu vou entregar vocês aos seus próprios desejos, às suas próprias cobiças, às suas próprias concupiscências. E aqui desejos equivocados, tá? Desejos pecaminosos, contra o que Deus ensina. Porque desejos fazem parte do ser humano. Agora, se os desejos estão em desacordo com Deus, então são desejos pecaminosos. E é disso que Paulo está falando aqui, tá? E aí o que eles fizeram então? 25, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo à criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. E aqui nós temos de novo um retrato da idolatria. Corrobora com o texto do verso 23. Eles trocaram a glória do Deus incorruptível por coisas corruptíveis. E no 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo à criatura em lugar do Criador. Percebam que quanto mais Deus os deixa, os entrega à impureza, e aqui a ideia de entregar é de deixar que eles afundem pelos seus próprios desejos, mais eles se tornam idólatras. E eles não buscam o Deus que se revelou na sua própria criação. E se revelou de forma clara, conforme o texto do verso 20 nos diz. E aí do verso 26 até o verso 31, Paulo vai argumentar e mostrar as consequências dessas pessoas que são deixadas aos seus próprios desejos pecaminosos e que começam a retroalimentar a idolatria e vão se afundando cada vez mais na sua idolatria. E aí o verso 26 então diz, por causa disso, e aí Paulo agora está mostrando as consequências, por causa dessa idolatria, por causa dessa troca da verdade pela mentira, por causa desse coração obscurecido, por causa desse entendimento nulo, desse conhecimento nulo e tolo, eles são entregues então a essas paixões. E aí o verso 26 diz, por causa disso, Deus os entregou, e ele repete então o que está no verso 24, a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Sim, aqui está falando de homossexualidade. Aqui está falando de relações sexuais, sim. E as mulheres trocaram este modo natural pelas relações, trocaram esse modo por outro modo, que é contrário à natureza, contrário ao modo natural.
E aí o 27 segue na mesma linha. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, ou seja, as relações sexuais com a mulher, no caso com a sua mulher, né, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Perceba que Paulo não está argumentando aqui que isso é um ponto cultural em alguma época da história. Paulo está mostrando que estas atitudes são as consequências de pessoas que abandonaram Deus. Pessoas que abraçaram a idolatria. Pessoas que não querem saber de Deus de forma deliberada. E elas recebem em seus próprios corpos, no finalzinho do verso 27, a merecida punição do seu erro. E talvez aqui a questão da vergonha, da culpa, das doenças, da promiscuidade e etc. O texto não traz os detalhes, né, do que seria essa punição, mas essa já é a punição, já é o resultado da ira de Deus sobre as pessoas que não querem saber dele. E aí continuando, verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, perceba que a todo instante Paulo está fazendo a argumentação que essas pessoas não querem saber de Deus. Elas desprezam o que Deus tem a ensinar. Elas desprezam a adoração a Deus. Elas gostam mais ou adoram mais a si mesmas ou aquilo que seu coração pecaminoso aponta do que Deus quer. E ela diz então, vou repetir o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Olha que Paulo está dizendo de novo que Deus os entregou, Deus os deixou afundarem nos seus próprios pecados. Ele diz isso no verso 24, ele diz isso no início do verso 26, e agora está dizendo de novo no verso 28. Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm, ou seja, reprováveis também. 29. Eles estão cheios de todo tipo de injustiça. E aí agora ele vai fazer uma relação até o verso 31. E eu vou ler numa sequência só, tá? Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural. Aqui afeição natural é a ideia do relacionamento do ser humano, tá? Sem afeição natural e sem misericórdia. Olha quanta coisa. E é claro que aqui não é uma lista exaustiva, né? O pecado não se resume apenas a essas listas, mas aqui já é uma tragédia. Paulo está citando algumas questões que são resultado da entrega de Deus dessas pessoas que não querem saber dele aos seus próprios pecados. Percebam que não tem aqui uma hierarquia do que é pior ou menos pior, o que é mais ou menos prejudicial. Todas essas questões aqui, todas essas tragédias por causa do pecado, são no mesmo patamar da homossexualidade apontada no verso 26 e 27. Aqueles que se afastam de Deus, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que são idólatras, aqueles que não buscam Deus, são deixados aos seus próprios desejos pecaminosos. E essas coisas então aqui são resultado daqueles que não querem buscar ao nosso grande Deus. E aí o 32. Embora conheçam a sentença de Deus, então, embora essas pessoas saibam que Deus desaprova essas coisas, que Deus não gosta dessas coisas, embora conheçam que Deus vai sentenciá-los em algum momento, embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, não somente fazem e concordam que outros fazem. Muitas e muitas vezes ainda incentivam outras pessoas a fazerem.
E às vezes dizem assim, para que Deus? Eu sei me virar. Meu trabalho me sustento, não preciso de Deus. Como se Deus fosse buscássemos Deus apenas pelo sustento do pão, da comida. E mesmo sabendo que Deus punirá, e que Deus desaprova esse tipo de comportamento, ou essa maneira de se portar diante de Deus, como pessoas rebeldes, ímpias, difamadores, caluniadoras, elas não se arrependem. E aqui o verso 32 diz que essas coisas são passíveis de morte. E aí poderíamos aqui pensar em todo tipo de morte, sim. A teologia aponta a morte em três formas ou três conceitos. Romanos 6, 23, Paulo lá na frente vai dizer que o salário do pecado é a morte. E sim, de todo tipo. Efésios capítulo 2, verso 1 vai dizer que o pecado nos afasta, estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados, e aí Deus nos concedeu a salvação em Jesus Cristo. Então o pecado nos afasta de Deus. Sim, o pecado, mesmo que estejamos vivos, né, no nosso corpo, o pecado nos afasta, e aí estamos mortos diante de Deus, é como um morto. Nós temos coisas boas para fazer. Ou o pecado traz também a morte eterna. O afastamento completo, eterno e total de Deus. Sem volta. Apocalipse capítulo 21, versos 7 a 8. Lá também traz uma relação parecida com essa que Paulo faz aqui. Um pouquinho menor, mas bem parecida. E essas pessoas estarão afastadas de Deus eternamente. Mas essas pessoas podem se arrepender? Sim, claro que podem. E é por isso que no verso 16, conforme nós vimos no estudo anterior, no vídeo anterior, diz que o Evangelho é a salvação para todo aquele que crê. E aquele que crê é aquele que se arrependeu, é aquele que mudou de vida, é aquele que houve transformação de dentro para fora. Ele precisa apresentar os frutos do seu arrependimento. Mas essas pessoas, conforme Paulo está descrevendo e abordando, e ele vai continuar abordando isso no capítulo 2, vai adiante, essas pessoas não querem saber de Deus. E por isso essas pessoas não podem alegar ignorância, não podem alegar inocência, porque Deus se manifestou. A revelação geral de Deus, que nós abordamos aqui no verso 20, 19 e 20, essa revelação geral de Deus não salva. Quem salva é a revelação especial, que tem o seu ápice na pessoa de Jesus Cristo. Mas a revelação geral de Deus aponta que existe um Deus. Aponta que existe um Deus que tem grande poder. E diz que claramente se reconhecem na sua criação. Então as pessoas não podem alegar que não existe Deus e por isso são indesculpáveis. A não ser que estejam subordinadas à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Então, crendo nele, serão salvas desta morte de afastamento e desta morte eterna, conforme eu já citei. Morreremos fisicamente, mas seremos ressuscitados para vivermos com Deus um dia, se cremos então nesta vida aqui, que Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor da nossa vida. Mas a ira de Deus se revela do céu também, porque Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com idólatras. Deus não compactua com gente que trocou a glória do Deus grande, eterno e incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, ou quadrúpedes, ou répteis. Deus os entregou no lamaçal dos seus próprios pecados, no lamaçal dos seus próprios desejos pecaminosos ou desejos de cobiça. E aí terminamos então com o verso 32, que eu vou ler novamente, para a gente encerrar essa parte do capítulo 1. O verso 32 então diz: embora conheçam a sentença de Deus. Eu fico muito triste em ler isso, porque as pessoas sabem que Deus desagrada de muitas coisas, e mesmo assim continuam fazendo. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, elas não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. E aqui Paulo está argumentando, e aí os grandes teólogos dizem que Paulo está argumentando aqui para com os gentios, porque ele fala na terceira pessoa, e no capítulo 2 ele vai começar a argumentar sobre os judeus, e ele se inclui
para falar dos judeus. Seja um grupo, seja outro grupo, todos precisam da salvação. E aí, falando como igreja do século XXI, da nossa responsabilidade em pregar este evangelho. E não termos vergonha do evangelho da salvação, como Paulo também disse nos versos anteriores, e nós já estudamos, né, nessa parte, no verso 16, início do verso 16, não me envergonha do evangelho, o evangelho da salvação. O evangelho que nos tira deste lamaçal de pecado, deste mundo de idolatria, deste coração endurecido e obscurecido pelo pecado. É o evangelho, é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Nós que somos salvos pela graça de Deus, pela fé que temos em Cristo, sejamos proclamadores desse evangelho, para que muitas e muitas pessoas saiam desse lamaçal e reconheçam Deus como Criador eterno e poderoso, um Deus de amor e de graça, mas por causa da sua santidade, por causa da sua justiça e retidão, aplica a sua ira sobre aqueles que não querem deliberadamente saber dele. Sejamos incansáveis em proclamar o evangelho, viver o evangelho, para que a nossa vida seja, na proclamação e nas atitudes, espelho daquilo que Deus quer que sejamos. Um grande abraço para todos vocês, que Deus nos abençoe e até o próximo estudo.